Olá, seja muito bem-vindo a este módulo sobre tecnologia e inteligência artificial. Eu sou o Gustavo Fechos e hoje a gente vai aqui conversar com Luca Carvalho, especialista em inteligência artificial, enfim, pessoa que está à frente de alguns negócios que estão intimamente ligados ao mundo da tecnologia, particularmente as novidades a respeito de inteligência artificial, né, Luca? Bom, obrigado pela possibilidade da gente conversar aqui hoje um pouquinho, Luca, e queria, em primeiro lugar, colocar quem nos acompanha na nossa conversa a respeito dos impactos da IA no mundo, particularmente em relação ao mercado. Bom, a gente tem várias possibilidades de entrar nessa conversa. A gente poderia falar assim da questão social, da obsolescência do trabalho humano, enfim, tinha tantas possibilidades, não é verdade? Dos aperfeiçoamentos para a ciência, para farmacêuticas e etc. Enfim, a bola é redonda, a gente começa de algum ponto que a gente determinar, não é não? Uhum. Então, eu acho que valeria a pena a gente situar quem nos acompanha, Luca, a respeito do que está acontecendo e por que alguém aqui caiu nesse espaço para escutar uma história a respeito de tecnologia e particularmente a respeito de inteligência artificial. Afinal, o que está acontecendo com o mundo? Nossa, Gustavo, pergunta fácil, né? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos tentar resumir aqui por que é útil para a gente, né? Por que eu tenho que estar atento, por que você tem que estar atento em inteligência artificial nesse momento, por que isso impacta o seu trabalho. Desde Turing, desde o início do século passado, início do século XX, já se teorizava que máquinas conseguiriam pensar, máquinas conseguiriam fazer qualquer trabalho cognitivo similar ao de um ser humano. Mas isso ficou na ficção científica, Star Wars, Star Trek, enfim, tenho certeza que você já viu algum filme desses por aí. O que aconteceu de 2017 para cá, com uma ênfase principal ali depois do lançamento do ChatGPT em 2022, que bem, a gente chegou lá, a gente chegou em máquinas que conseguem entender e se expressar em linguagem natural. E esse foi um ponto de partida para máquinas que conseguem trabalhar no mercado de trabalho como pessoas, como nós. Conseguem fazer qualquer tipo de trabalho que está ali por trás de uma tela de WhatsApp, de uma tela de computador. Então, o que começou antes com chatbots, o que começou com interfaces onde você fazia uma pergunta e ele era um Google um pouco mais eloquente, conseguia conversar contigo, hoje já deu saltos incríveis. Hoje você tem máquinas agentes, né, que resolvem problemas complexos, trabalham desde o processo de venda, conversando com os clientes, e trabalham back-office, lançando esses dados. Depois trabalham analisando esses dados, trazendo insights, transformando isso daí em dashboards para você analisar. Então a gente tem máquina que programa, máquina que faz poesia, máquina que faz música, e nós estamos vivendo, a gente está no meio de uma das principais revoluções tecnológicas que a humanidade já viu, sem dúvida nenhuma. Então, o CEO do Google, o Sundar Pichai, ele disse que IA é tão importante para a humanidade quanto o fogo ou a eletricidade. Então, é nesse nível de transformação do mercado de trabalho que nós estamos conversando. Então, por que a gente está falando de IA aqui? Porque não tem como não falar. Porque é impossível não se relacionar com essas tecnologias hoje, seja para apoiar o seu trabalho intelectual, como ali um copiloto te apoiando com informações, buscas, relatórios, ou até mesmo utilizando agentes que de fato vão fazer parte do trabalho por você. Então, imagina alguém tentando competir, alguém no início do século passado, com sua fazenda, onde os filhos e os animais estão ali tratando, ele trata utilizando força humana, né, e força dos animais, competir com alguém que apareceu com um trator. É sobre isso que a gente está falando. Agora existe um trator, e se você não colocar o trator na sua fazenda, seja sua fazenda, sua loja, sua escola, qualquer negócio, sua padaria, o negócio que você tiver, se você não colocar esse trator para trabalhar por você, você vai ficar muito para trás, muito para trás. Sobre essa agência de automóveis que eu queria conversar com você, no sentido de pensar o seguinte, imagina um profissional que não imagina como que a IA pode te auxiliar, né? Lhe auxiliar. Você percebe hoje, olhando assim diversas aplicações da tecnologia, que os mais diferentes segmentos e profissões podem de verdade se beneficiar
dessa implantação? Ou, de repente, isso de fato está um pouquinho mais setorizado, tem a ver mais com gente que mexe já com tecnologia, ou basicamente quem precisa comunicar alguma coisa e vender alguma coisa pode ser ajudado por esses novos recursos? Gustavo, eu te digo que o limite do potencial dessa tecnologia é o limite da criatividade e da sua disposição para se envolver com ela. Então, desde na sua vida pessoal, qualquer dúvida que você tenha com relação, sei lá, um exame de sangue que você fez. Hoje, se você pegar um exame de sangue e jogar nas melhores IAs, ele vai te fazer uma leitura ali como os melhores médicos. Óbvio, não é um médico, não vai saindo tomando medicação porque o computador mandou, mas é uma ótima fonte de informação. Então, isso no básico do básico. Agora, se você quer comunicar, você pode usar uma IA para te ajudar a criar o copy, criar os textos, o tom de voz da sua empresa. Se você quer vender, você pode usar uma IA que vai fazer essa recepção e vai qualificar o lead para você e depois lançar no seu CRM. Se você quer alguém que para acolher, você pode fazer uma IA que é uma concierge. Você pode, inclusive, usar IAs que não conversam com ninguém. Elas estão no back-office, trabalhando quase como peças invisíveis de sistemas maiores, né? A gente hoje pensa muitas vezes que a IA, ela é o chatbot, então eu tenho que estar em interação com ela. Muitas vezes o sistema tem IA e você nem sabe, porque como a IA tem essa capacidade de pegar um dado não estruturado, pegar um texto que é falado, que é às vezes até mesmo um áudio, qualquer tipo de dado que a gente consiga colocar na internet, imagem, ele consegue transformar isso daí, deglutir isso e transformar isso daí em dado estruturado. Isso daí pode ser útil para você, para qualquer pessoa que eventualmente teve que lançar alguma informação numa planilha, organizar alguma informação, ou até mesmo pessoas que estão o dia inteiro cuidando do próprio ofício, né? Se você é um dentista, se você é um professor, um instalador de ar-condicionado, que seja, ou você está trabalhando ou você está atendendo. Existem dois caminhos. Ou você contrata alguém para atender as pessoas que vão te procurar ao longo do dia, porque está todo mundo procurando no WhatsApp, mandando mensagem. Ou você contrata alguém para atender esse cliente e atende esse cliente a tempo, ou ele vai buscar o próximo profissional que não está trabalhando naquele momento. Então, a decisão é sua. Você quer, por um investimento baixíssimo, muito inferior ao que seria de contratar um ser humano para você, contratar uma tecnologia, utilizar uma tecnologia que vai fazer pontualmente aquele trabalho e vai te liberar para fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, aquilo que de fato dá dinheiro para você, ou você vai se dividir entre ser secretária e ser dentista, ser secretário e ser professor. Bem, você que escolhe. Sim, legal, Luca, porque eu acho que a sua resposta nos encaminha para uma conclusão muito importante, que é o seguinte: independentemente do seu ofício, da sua profissão, se você está no mercado, comunica e vende produto e serviço, tem IA que, a propósito, você mesmo, na verdade, pode, em linguagem natural, conversando com ela, beneficiar-se das multiplicações que este tempo nos possibilita, na verdade? Então, eu acho que é legal, porque faz de conta que a pessoa só fez umas perguntinhas ali iniciais para o chat GPT. Poxa vida, dá para a gente mergulhar um pouco mais fundo nessas águas, né? E descobrir como cada profissional, cada segmento pode e deve se multiplicar e perceber benefícios tão importantes que a gente hoje em dia já os observa, né? Sim, e também fica a provocação, porque às vezes a gente, lá em 2022, lá em 2023, mexeu um pouquinho no chat GPT e, pô, legal, tem alguma coisa aqui. Bem, tem um universo que aconteceu depois disso. Tem a velocidade de evolução dessa tecnologia, ela deixa até mesmo quem é do ramo embasbacado. Exatamente. Então, se você ainda não encontrou uma ferramenta que pode te ajudar no seu trabalho, ou não encontrou da última vez que olhou, olha de novo, porque talvez já agora exista. E se não estava bom o suficiente antes, estava quase lá, olha de novo, porque agora deve ter chegado lá. E eu tenho certeza que talvez não o trabalho todo, talvez não o processo todo, mas parte principal do processo, aqueles 20% de esforço ali que vão te gerar 80% de benefício, a gente consegue colocar uma IA para trabalhar por você e melhorar a sua qualidade de vida, te dá mais tempo. Legal. Luca, obrigado. E você que nos acompanha, continue por aqui, porque no nosso próximo módulo a gente vai saber um pouquinho mais na prática como perceber todos esses benefícios no seu negócio.